Caríssimos irmãos e irmãs, para nós cristãos, a morte não é o fim, mas ninguém de nós acostuma com a morte de nossos entes queridos. É uma dor maior do que nós podemos suportar do ponto de vista humano. Cada um que já perdeu seus entes queridos sabe o tamanho desta dor e a necessidade dessa entrega. A nossa fé precisa ser maior do que a nossa dor para nos confortar. Nós vamos nos transportando para a eternidade, assim como essas pessoas tão queridas que nos antecipam na eternidade. Elas ficam sempre na nossa memória, no nosso afeto, no nosso coração, continua fazendo parte da nossa história. Assim também nós nos transportamos para o céu, no coração e na vida dessas pessoas. É uma vida espiritual, mas é uma vida que prossegue na eternidade. Então nós vamos nos mudando para o céu, pouco a pouco, à medida que nossos entes queridos lá estão. Se aqui na terra eles nos fizeram tanto bem, quanto mais eles vão nos ajudando junto de Deus. Nós celebramos, portanto, a memória de Sr. Geraldo Coelho da Silva, Maria Ferreira da Silva, Maria Helena Marangon Ramalho, Luiz dos Santos Silva. Os familiares celebrando esse 7º dia, entregando a sua dor neste ofertório, para que esta dor seja agora curada com o bálsamo da fé. E os familiares de Maria das Graças dos Santos Lopes, celebrando o 30º dia do seu falecimento. O tempo passa e, é claro, a gente nunca vai esquecer essas pessoas tão queridas. Nós vamos reelaborando o nosso luto para não viver o resto da nossa vida no entristecimento, porque essas pessoas que nos amam tanto não querem que nós vivamos chafurdados no mar de lágrimas e sofrimentos. Eles querem que nós iluminemos, sim, a nossa dor da perda com a nossa fé, para saber que eles estão na presença do Senhor e podem ser agraciados, sim, com as nossas preces, por conta da comunhão dos santos, e podem também nos ajudar, e de fato continua nos ajudando. Portanto, a liturgia do sufrágio dos entes queridos celebra antes de tudo a vida que prossegue, para que da dor, do luto, nós conservemos a saudade e da saudade passemos a memória. A saudade sozinha, ela traz consigo a amargura da tristeza, mas a saudade transformada em memória, ela se modifica, porque a gente fica alegres em poder recordar aquela vida tão querida que agora está junto de Deus. A memória de nossos entes queridos que nos antecipam na eternidade nos faz um bem espiritual muito grande, para que a gente também coloque em prática o legado que eles nos deixaram. Apesar das suas faltas, porque só Deus é perfeito, mas todo ser humano, com os dons que recebeu de Deus, a bondade de Deus que habita no seu ser, é sempre para nós um legado que nos proporciona o crescimento humano e espiritual. Nós hoje aqui nos reunimos com tantos aniversariantes, celebrando o precioso dom de suas vidas. A vida é o dom inviolável que nós recebemos de Deus. É tão bonito ver o seu Antônio Ovídio de Arruda aqui, reunindo seus familiares, para celebrar o seu centenário e poder estar aqui presente nesta igreja, para dizer muito obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da minha família. Se o senhor Antônio Ovídio olhar para a história da sua família, ele vai dizer: não, minha família
não é perfeita, é claro, não tem nenhuma família perfeita, mas saberá dizer de tantas bênçãos e graças que Deus derramou na vida da sua família. Que Deus continue abençoando o Sr. Antônio Ovídio e todos os seus familiares nessa celebração do seu centenário. Graça de Deus, poder comparecer aqui nesta Santa Missa, ao lado dos seus entes queridos, e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo caminho percorrido, pela fé que me iluminou. Nós queremos homenageá-lo com as nossas orações, com o nosso carinho. Nosso carinho agora expresso numa salva de palmas bem forte para o seu Antônio, que aqui está, junto com a sua família. Deus seja louvado pelo precioso dom da sua existência, pelo bem que o Senhor transmite a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, Jesus prossegue na liturgia da Palavra de Deus, do Evangelho que nós temos ouvido, dirigindo-se a Jerusalém. E nesse caminho que Ele vai fazendo, Ele vai interagindo com seus discípulos e vai revelando-lhes os ensinamentos do reino. Hoje nós podíamos pensar assim: os fariseus, eles censuraram Jesus porque estava curando um homem hidrópico, um homem que não se saciava na sede que brotava no seu organismo, e quanto mais ingeria o líquido, a água, mais retinha o líquido no seu organismo. Era muito sofrimento. Era dia de sábado, mas Jesus mesmo disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Foi Deus que no Antigo Testamento apresentou as leis, os mandamentos, para guiar o povo em direção à salvação eterna. Assim como um pai, uma mãe orienta os filhos pequenininhos, as crianças, vão mostrando para ele: não faz isso, isso me deixa com meu coração entristecido, porque não é bom para você, você pode se machucar. A criança precisa receber esses mandamentos, essas orientações dos pais. Depois ela cresce, ela mesma saberá que ela não poderá fazer certas coisas que podem colocar em risco o seu próprio bem-estar. Mas os fariseus não fizeram isso. Deus, como um pai bondoso, foi mostrando para o povo as leis, os ensinamentos para proteger a vida do povo, como o pai e a mãe protegem a vida de uma criança. Só que os fariseus ficaram presos na lei, não quiseram entender por que aquelas orientações, e foram multiplicando aquelas leis de um modo inadequado. Perderam o sentido do que Deus estava ensinando. Aí Jesus veio mostrar-lhes que todos aqueles ensinamentos foram apresentados para que a vida plena fosse preservada, e não para serem esses mandamentos peso na vida das pessoas, exigências. Quem vê um pai, uma mãe corrigindo a criança, não vai achar que está equivocado aquele pai, aquela mãe. É o amor que faz o pai e a mãe corrigir os seus filhos. Quem vê Deus orientando com os mandamentos a todos nós, não é para nos pesar, não é para nos maltratar, mas é para preservar a vida plena em nós. Os fariseus não quiseram olhar por esse lado, e não queriam, e de fato não obedeciam eles próprios os mandamentos, mas multiplicaram os mandamentos em forma de exigências exageradas para as pessoas. E Jesus então cura aquele hidrópico, devolve-lhe a saúde e adverte os mestres da lei fariseus que eles tinham se esquecido do sentido da lei. Jesus não despreza a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Jesus mostra o sentido verdadeiro da lei. Todos nós precisamos nos deixar alcançar
por esse ensinamento de Jesus, para colocar a vida acima de tudo, a caridade para nortear as nossas decisões, e não sermos escravos das leis, e não sermos hostis, autoritários, exigentes no exagero com as pessoas por conta de um legalismo vazio, mas que as leis sejam para nós sinais e instrumentos para defender a vida de verdade. Vamos prosseguir celebrando, pedindo ao Senhor que nos dê o discernimento do Santo Espírito para colocar a lei como serviço do amor e da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.